Gravando, tudo certo? Maravilha, perfeito! Sejam mais uma vez bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de Cálculo 3. Iniciando agora o módulo referente a P4, tá? Então, no módulo referente a P3, nós estudamos praticamente derivada, né? Então, foi derivada parcial, depois derivadas de ordens superiores, depois derivada direcional, então fazendo derivada de uma direção qualquer. Finalizamos com uma pequena aplicação de derivada, que é o cálculo da equação do plano tangente e da reta normal, do vetor normal, a uma superfície. Perfeito? Então, dando prosseguimento ao nosso cálculo, nós vamos estudar agora campos vetoriais e gradientes. Isso aqui é uma aula muito importante para vocês. Tá? Provavelmente a aula vai ser mais curta. Se bem que sempre eu falo que a aula vai ser curta e acaba dando 40 minutos. Vamos ver se a gente consegue fazer uma aula um pouquinho mais curta dessa vez, para não sobrecarregar tanto vocês. Né? Eu acho que é mais legal deixar. Bom, eu acho, e eu tento fazer isso, mas inevitavelmente acabo não conseguindo. Vai ser legal deixar menos fala, né? Deixa eu apresentar a matéria para vocês, é claro, porque eu não posso também cobrar uma coisa que eu não dei. Eu me sinto estranho. Tem alguns outros professores que estão dando sugestões de leitura, vou ver se eu consigo fazer isso também, mas eu me sinto estranho de cobrar algo que eu não dei. Então, pelo menos eu vou tentar dar o direcionamento para vocês, indicar os exercícios, indicar o que vocês têm que fazer, mas pelo menos o básico a gente tem que fazer. Perfeito? Então vamos lá. Então, no cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, o que nós estudamos? Né? Então, lá no cálculo 1, nós estamos funções. Tá aqui, ó. Cálculo 1, cálculo 1. Cálculo 1. Tá? No cálculo 1, nós conhecemos funções. Né? Na verdade, a gente já traz a bagagem do colégio. Mas, basicamente, trabalhamos com funções de R em R. Perfeito? No cálculo 2, não interessa tanto para a gente, porque a gente faz integral. O cálculo 2 ele estaria mais relacionado com cálculo 4. Chegando no cálculo 3, o que nós começamos a trabalhar? Funções, basicamente de R2 em R. Tá? Então, essas funções têm o gráfico tridimensional. Perfeito? Nós avançamos um pouquinho e estudamos funções. Tá? Aqui a gente também nós fizemos gráficos de funções de R3 em R. Só que aqui não tem gráfico. Não possui gráfico 3D. Tá? Essas funções possuem gráficos 2D. Tá? Então, bidimensionais, gráficos tridimensionais. Aqui, para trabalhar com funções de R3 em R, eu não tenho dimensão suficiente para comportar todas as informações que essa função me dá. Tá? Eu não tenho 4 dimensões. Né? Nós somos seres tridimensionais, nós não enxergamos gráficos tridimensionais, 4 dimensionais. Tá? Então aqui fica difícil de representar gráfico. Nós temos algumas artimanhas que nós conversamos aí para tentar entender essas informações. Então, um exemplo que eu dei para vocês, uma possível aplicação seria gráfico de calor, por exemplo. Eu estou com a cabeça de novo aqui, né? Acabei de ver. Pronto. Tá. Então, resumindo, de R em R, tá? Gráficos bidimensionais, de R2 em R, gráficos tridimensionais, de R3 em R, não temos gráficos 3D, tá? Não tem como enxergar isso, perfeito? Agora, continuando no cálculo 3, vai ser tudo cálculo 3, né? Que nós... Então, aqui, ó, conjunto 1. Para ficar... Conjunto 1. Tá? Na verdade, não é só isso, conjunto 1, não. Tem mais coisa. Mas o que nós vimos também? Nós vimos gráficos f de R em R2. Gráficos R em R3. Certo?
Esses gráficos aqui a gente chama de curvas. Né? Em geral, a gente nem escreve f, a gente usa gama. Né? Então, a gente fala uma gama de t. Né? Então, gama de t igual a cosseno de t, seno de t. Tá? Então, nós temos aqui uma circunferência. Tá? Essa curva, ela plota uma circunferência. Perfeito? A gama, ela vai ser uma função de R em R2. Tá? Lembra aquele papo da gente representar com T por causa pela variável tempo? Tá? Que a gente pode pensar nessa dimensão como sendo tempo. Perfeito? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar em gráficos, né, como seriam funções do tipo R2 em R2. Tá? O que seria uma função de R2? A cada ponto do R2 associa um outro ponto do R2, que coisa estranha. Tá? É aí que entra a parte de campos. Tá? Então, isso daqui nós vamos enxergar como um campo. Então, campos vetoriais. Campos vetoriais. Para nós, campos vetoriais serão funções. Então, a definição seria mais ou menos assim. Daqui, ó. Então, seja, eu vou colocar uma F maiúscula, tá? Seja F uma função de R2 em R2, então dizemos que F é um Fzão, né, no caso, que Fzão é um campo vetorial. Por quê? A cada ponto do domínio associa um vetor. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Não é ainda um exemplo, é só um exemplo esquemático. Tá? Aqui você tem o R2, x, y, e a cada ponto do plano, do R2, por exemplo, eu pego esse ponto 1. Tá? Eu vou associar a esse ponto 1 um outro vetor. Tá? A esse ponto eu associo um valor de R2, e esse valor de R2 vai ser associado a esse ponto, ao vetor 1. Tá? Ponto 1, vetor 1. Quem faz isso? Quem faz esse trabalho? É a F. Agora, se eu tiver um ponto 2, a F me dá um outro vetor. Sei lá, vou colocar um vetor aqui. Tá? Vetor 2. Então, ponto 2, vetor 2. E assim por diante. A cada ponto do R2, cada ponto de R2 associa um vetor de R2. Tá certo? Por que isso é importante? Qual que é a relevância disso? Ele tem a seguinte relevância, tá? Vamos supor que você tem
um fluido escoando. Como assim, professor, um fluido escoando? Pensa só, você tem um fluido, sei lá, pensa numa água escorrendo por um labirinto, ou então num movimento que faz um rio, por exemplo, tá? Outro exemplo, você pode pensar nos ventos sendo um fluido, se deslocando, tá? O que que é o vento? O vento é o ar se deslocando. Você pode tratá-lo como um fluido, perfeito? Então pensa que ou o vento, ou você tem algum fluido qualquer, ele está se deslocando dessa forma, ó. Você tem essas partículas aqui. Tem N partículas. Aqui, ó. Um monte de partículas. E aí você vai lá com sua super câmera, com seu hardware bacana, bate uma foto, faz uma análise de software e você consegue perceber que as partículas estão se movimentando assim, ó. Essa aqui, tá indo para cá. Essa tá indo para cá, para cá. Tá assim, ó. Tá conseguindo enxergar? O vetor torto não, né? Tá? Pensa naquele gráfico lá dos ventos, né? Quando a gente assiste a previsão do tempo. Tá? Então, ó, se você olhou para as partículas, elas estão representando essa tendência, estão tendo essa tendência de deslocamento. O que está acontecendo? Isso aqui é um campo vetorial, por quê? A cada ponto, ó, tem esse ponto aqui, ó. Isso aqui dá para vocês verem. Deixa eu ver. Aqui com o mouse dá, né? Ó, pegou esse ponto aqui, associei esse vetor. Pega esse ponto, associa o vetor. Pega esse ponto, associa o vetor. E assim por diante. Tá? Então, nesse caso, temos um campo vetorial. Por quê? De novo, a cada ponto você está associando um vetor. Maravilha, perfeito. Agora vamos a um exemplo concreto de campo vetorial. Exemplo, ó. Vou pegar f de xy igual a x menos y. Vamos ver o que acontece. Outra notação, mesma coisa, tá? Só outra notação. X vezes i menos y vezes j. Tá? É o IJK dos versores do R2. Perfeito? Então aqui eu tenho um campo de R2 em R2. Tá? Então o que acontece com esse campo? Vamos tentar ver o que acontece. Pessoal, é impossível a gente esboçar todos os vetores do campo, porque tem infinitos vetores, né? Só que para tentar entender a tendência do campo, a gente esboça um outro vetor. Vamos esboçar o simples. Ó, então pega o ponto 1, 1. Esse ponto aqui, ó, 1. Vou aqui embaixo. Quanto vai dar f de 1? F de 1, 1 vai dar x menos y. Qual que é a direção desse vetor? O x menos y. 1 no x, 1 no x menos 1 no y, né? Tá aqui, ó. É esse vetor o resultado, ó. Então, tá? Nesse ponto, como é que eu faço o gráfico de campo? Eu venho nesse ponto, associo a ele esse vetor aqui. Tá? Vamos ver outro ponto. Ponto 0, 1. 0 no x, menos 1 no y. Perfeito? Olha o 0, 1, onde que está? 0, 1 está aqui, ó. X, 0, 1 no y. Olha o 0, 1. Então, o 0, 1,
qual que é o vetor? Quando a gente faz o esboço desse vetor, 0 no x, 1 no y, o vetor está aqui, ó, tá para baixo. Ó. Tá, então eu vou associar a esse ponto esse vetor. Tá? E se eu fizesse menos 1, menos 1? Aqui, ó. 0, 1, menos 1, 1. F em menos 1, 1. De novo, menos 1 no x, menos 1 no y. Se eu fizer o esboço desse vetor, ele está aqui, ó. Tá? Então, menos 1 dá esse vetor aqui. Esse é o ponto. Esse vetor. Tá vendo como está formando um desenho? Tá? Esse é o ponto menos 1, menos 1. Certo? E se eu quiser, só para a gente fazer mais uns últimos aqui, ó, vou pegar esse aqui, ó, 1 no x menos 1 no y. 1 menos 1. Como é que vai ficar f de 1 menos 1? Então, f... Opa, aqui minha cabeça vai cobrir, né? Vou sumir um pouquinho. Eu já volto. Então, f de 1 menos 1 vai ser igual a x, 1, e menos o sinal do y, vai ser 1. O 1 é o vetor, esse vetor aqui. Olha só que interessante. Ele está assim, ó. Deixa eu só apagar porque ele está... Ele tem que estar exatamente aqui. É o ponto... Perfeito. E esse vetor, ele está aqui, ó. Tá? Ele vai ficar com o y invertido. Né? Então, sempre apontando na direção do x, mas no y invertido. Então, se eu traçar aqui, ó, ele vai ficar assim. Logo, logo, você percebe como é que é o campo vetorial. Ele tá fazendo esse tipo de movimento, né? Tá? Agora, um campo vetorial muito comum, que a gente sempre calcula, é o famoso campo gradiente. Gradiente de uma função. Tá? Então, dado uma função f de xy de R2 em R, tá dada uma função f de xy, dizemos que seu campo gradiente é formado por todos os vetores da forma, notação, hein? Operador nabla, tá? F de xy igual a del f del x del f del y. Tá, por que esse gradiente, por que o gradiente da função é importante? O gradiente mostra, em cada ponto, ele mostra a direção de maior crescimento.
Tá? Então, em um ponto x0, y0, o gradiente da função nesse ponto determina a direção de maior crescimento. Perfeito? Se eu voltar, será que eu atrapalho? Não, não atrapalhei. Perfeito. Tá? Determina a direção de maior crescimento. Então, essas setinhas, elas apontam para onde a função está crescendo. O que é importante também? Vai ser muito importante para a gente, quando a função parar de crescer, o gradiente é zero. Quando a função tiver quando a função possuir crescimento nulo, então o gradiente dela será nulo também. Tá? E aqui é a deixa para a gente começar a pensar em máximos e mínimos. Tá? Deixa para a gente pensar em máximos e mínimos. Então, lá do cálculo 1, você lembra que na hora de estudar máximo de uma função, a gente buscava os pontos em que a derivada era zero. Né? Máximo e mínimo de função, extremantes que a gente chama, né? São pontos em que a derivada é zero. Aqui nós vamos buscar, para estudar máximos e mínimos, que será o tema das próximas duas aulas, nós vamos buscar pontos em que a função tem o gradiente nulo. Perfeito? Ótimo. Então, exemplo. Antes de dar o exemplo, eu vou fazer uma outra aplicação do gradiente, tá? É uma aplicação menor, mas ela é muito útil. Tá? Outra aplicação do gradiente. Lembra na aula de derivadas direcionais? Eu acho que é a segunda aula da P3. Nós pegamos um vetor qualquer e estudamos o crescimento do crescimento da função, né? Ou seja, a derivada na direção de um vetor qualquer, na direção desse vetor qualquer. O que a gente fazia? Pegava um vetor unitário, calculava todo aquele limite. Usando o gradiente fica 3 vezes mais fácil. Então, como é que fica derivada direcional em termos de gradiente? Aqui, ó, derivada direcional. Tá? Para você calcular a derivada direcional, então, dado o unitário, então, del f del u no ponto x0, y0, ele é calculado como gradiente da f em x0, y0, vezes u. Simplesmente isso. Tá? Só fazer o produto escalar entre os dois. Perfeito? Exemplo. Né? Se eu tiver
f de xy igual a x ao cubo y menos x quadrado y ao quadrado, tá? Seja u igual a 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Já vimos na aula que esse vetor é unitário. Calcule del f, del u no ponto 1, 1. Tá? Então a resposta é muito simples. Você vai fazer gradiente da f aplicada no ponto 1. Então vamos lá. Em primeiro lugar, as parciais, né? Del f del x em xy é igual a 3x quadrado y menos 2xy quadrado. Del f del y, xy igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado y. Perfeito? Então, o que eu vou fazer? Vou calcular logo o gradiente da f aplicado em 1 é derivada em x aplicada em 1. Então, vou colocar 1 e 1 aqui, ó, tá? Del f del x aplicado em 1. Então, 1 no x, 1 no y, 1 no x, 1 no y. Vai ficar 3 menos 2, que vai dar 1. Vírgula. 1 no x, 1 no y. Então, aqui vai ficar 1 menos 2, menos 1. Portanto, neste ponto, ó, que legal, vai dar derivada zero, vai dar gradiente, derivada direcional zero, tá? Por quê? Resposta final, aqui, ó. Del f, del u em 1, 1 é igual ao gradiente da f aplicado em 1, 1, vezes o vetor u. Quem que é o vetor u? 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Vou tirar minha cabeça daqui. Tirando a cabeça, pronto. Que é igual a 1 menos 1, que multiplica 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Lembrando que esse produto é o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo. Tá? Vai dar 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2. Então, nesse caso, dá zero. Perfeito? Ótimo. Tá? Então, essa é uma das aplicações também do gradiente. Agora, mais importante, né, é estudar crescimento e decrescimento. Vamos lá, vou fazer um exemplo muito comum pra gente. Volta a cabecinha. Voltei. Tá aqui, ó. Exemplo. Esboce o gradiente de f de xy igual a x quadrado mais y quadrado. Tá? Eu só preciso entender quem que é o gradiente, qual que é a formulinha do gradiente, né, nesse caso, e aí a gente faz os esboços. Tá? Bom, para vocês lembrarem, vocês estavam com saudades, né? Quem que é o x quadrado mais y quadrado? É o paraboloide, tá? Tá aqui, ó. Tá bom? É o paraboloide. Então, como é que vai ficar o gradiente?
Resposta. O gradiente da f de xy é igual a derivada em x, derivada em y. Tá? Então, a primeira coordenada, del f del x. Na segunda, del f del y. Vai dar igual a 2x, 2y. Perfeito? Vamos fazer o esboço disso agora. Tá? Quando você faz o esboço 1 a 1, vai ficar uma coisa assim, ó. Então, vou colocar só em um outro vetor, em um outro ponto, a coordenada, no ponto 1, 1, o vetor é o vetor 2, 2. Né? 2 no x, 2 no y, portanto, associa o vetor 2, 2. Tá? Se você faz no 1, 0, vai dar o vetor 2, 0. Tá? E assim por diante. Conforme você vai esboçando o gráfico, 1 a 1 vai ficando assim, ó. Tá? Por quê? O gradiente ele acompanha a tendência de crescimento da função. Aqui são vetores menores, né? Tá? Então, colocando vetores assim, eles vão ficando assim, ó. E assim por diante. Tá? Ou seja, o gradiente está posicionado dessa maneira. Aqui. Tá aqui o paraboloide. Ver se eu consigo desenhar ele direitinho. Tá? Paraboloide aqui, ó. E aonde que é a direção de crescimento dele? Ele tem um crescimento radial, né? Assim, ó. Opa, fiz um besteirinha aqui, ó. Tá? Ele tem um crescimento assim, radial. Acho que a proporção da tela não me deixa desenhar direito. Ah, desculpa, né? Tá? Ele tem esse tipo de crescimento aqui, ó. Tá? Olha só o que acontece. O gradiente é esse, tá? O gráfico do gradiente é isso aqui, ó. Esse é o esboço do gradiente. Essa é a resposta, tá bom? Ver se fica legal grifar. Essa é a resposta. Aqui eu estou sobrepondo o gradiente e o gráfico da f. Vou colocar assim, comparação entre
o gradiente e o gráfico da f. Perfeito? O que é importante vocês notarem aqui? Onde que o gradiente vai dar zero? Já vou preparando vocês, tá? O gradiente vai dar zero aqui, ó, nesse ponto. Esse ponto é onde o gradiente dá zero. Tá? A gente vai ficar, nas próximas aulas, nós vamos fazer contas do tipo... como vai ser? Importante. Nós vamos resolver muitas equações desse tipo aqui, ó. Quando que o gradiente é zero? 2x, 2y igual a 0, 0. Segue que 2x igual a 0, 2y igual a 0, x igual a 0, y igual a 0. Ou seja, aonde que ela tem crescimento nulo? Só na origem, não tem mais nenhum ponto. Tá? Isso aqui seria uma prova de que essa função ela só é o único ponto de máximo e de mínimo dela, né? Na verdade, o mínimo, obviamente, a gente sabe qual que é o gráfico dela. Mas se não soubesse, esse seria o único ponto extremante. A gente vai ver que existem outros tipos de máximos e mínimos, né? Tem máximos globais, máximos locais, então tem várias definições, tá? Mas essa seria uma forma de mostrar que esse seria o único extremante dela. Professor, mas ela vai para o infinito também, ó. Sim, você tem razão, né? A gente vai estudar isso também. Então, no infinito, ela não é limitada, mas embaixo ela é, tá? Por isso que a imagem dela é de 0 até mais infinito, tá bom? Isso que é importante para a aula de hoje, pensar no gradiente como sendo o gradiente em si, ele é um conjunto de vetores. Perfeito? Deixa eu cabeção, hein? Vamos lá para o cabeção. Ok. Então, ó, o gradiente em si ele é um conjunto de vetores, tudo bem? Então, ele é um campo vetorial. Tá? Agora, o que cada um desses vetores do campo eles estão te dizendo? Cada um desses vetores estão dizendo que neste determinado ponto, a direção de maior crescimento é a direção do vetor. Neste outro ponto, a direção de maior crescimento é a direção do vetor. E assim por diante, tá bom? O gradiente também, a forma geométrica do gradiente, vai mostrar pra gente as características de um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Quer ver? Ó, vamos voltar, ó, cabecinha. Tá vendo esse tipo de gradiente? Significa que nesse ponto aqui, todo mundo está se afastando. Ou seja, nesse ponto, ele vai crescer para fora do ponto. Tá? Então vamos lá, cabeçona. Tá? O que significa dizer que ele vai crescer para fora do ponto? Significa que para fora do ponto ele cresce. Está fazendo isso. Isso é uma tendência de ser ponto de mínimo. Se para todo ponto ele cresce, né, para todo... se você está no... Pensa assim, eu costumo falar, pessoal. Pensa que você é uma formiguinha, você está nesse ponto. Tá? Para qualquer direção que você olhe, tem um vetor apontando para fora. Significa que nessa direção está crescendo, nessa está crescendo, nessa está crescendo. Então, qual que é o ponto de vista da formiguinha? Tá? A formiguinha sempre enxerga como se fosse uma barreira na frente dela, né? Porque está crescendo. Ela não enxerga para baixo, não enxerga uma coisa indo para baixo. Tá? Agora, como é que seria a característica de um ponto aqui nós temos um ponto de mínimo. Como é que seria a característica de um ponto de máximo? É a tendência contrária. Tudo bem? Então, as setinhas todas apontando para um outro ponto, para o ponto. Tá? Ou seja, aonde você olha, a setinha está indo para o ponto. Significa que esse ponto é o ponto de máximo. Por quê? Todas as setinhas apontam para o máximo. Tá? Então, pensa o seguinte, ó, setinha sempre aponta para o lugar que está crescendo. Entenda? Isso é importante você ter em mente quando você trata do gradiente, tá bom? Então fechamos nossa aula por aqui. Consegui ser relativamente mais breve hoje, né? Vamos fechar em 40 minutos, ao invés de ir para 1 hora.
tá certo? Então, forte abraço e até a próxima aula. Próxima aula muito importante, máximos e mínimos, hein? Tchau, tchau, gente. Até mais.